Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução 23.608 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata do direito, né, das representações, reclamações e pedidos de direito de respostas previstos lá na Lei 9.504 de 97 para as eleições. Eu já sei que você está pensando assim, bom, eu vou ter que estudar direito para concorrer a prefeito, vou ter que estudar direito para concorrer a vice-prefeito ou a vereador. Não, não é nada disso. Mas o mínimo você precisa conhecer, até porque a função de um vereador, por exemplo, é fiscalizar o Poder Executivo, e fiscalizar o Poder Executivo eu vou fazer através da lei. Eu vou, enquanto vereador, apresentar projetos de lei. E projetos de lei, eles têm que obedecer à lei, a lei orgânica do município, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, ou alguma outra norma federal ou norma estadual. Um prefeito, então, nem se fala. Ele precisa conhecer as normas para poder, de alguma forma, administrar. Porque tem uma coisa que você precisa ficar muito atento. Quando eu ingresso numa carreira pública, quando eu estou investido de um cargo público, neste meu cargo público eu tenho que obedecer o princípio da legalidade. Eu só posso fazer aquilo que a lei me autoriza. Eu só posso fazer aquilo que está prescrito em lei. Ao contrário de quando eu não estou investido em cargo público, que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. No público, eu tenho que fazer só aquilo que a lei me autoriza. Então, este é um fator extremamente importante que diferencia muito, né, a questão da esfera pública da esfera privada. Muitas vezes a gente percebe as pessoas falando assim, eu vou administrar o município como eu administro a minha empresa. Não, talvez na questão de controle de gastos, talvez em algumas coisas eu possa fazer, mas é completamente diferente o público do privado. O regramento público ele é completamente diferente do regramento privado. No âmbito da minha vida privada, eu estou cumprindo com as normas, vamos lá, do direito civil. Lá, no direito público, eu vou ter que cumprir todas as normas, né, do chamado direito administrativo. Então, é diferente, né? São situações diferentes. Por isso que é importante que a gente tenha um mínimo de preparo para exercer esse tipo de atividade, sob pena de muitas vezes a gente colocar aí os pés, né, com as mãos e se atrapalhar, e muitas vezes a gente, inclusive, sem nenhum dolo, né, estar envolvido aí em alguma espécie de acusação ou muitas vezes sendo condenado até por improbidade administrativa. Então, sim, você vai ter que começar a prestar atenção naquilo que a gente chama de direito, né, porque eu vou lidar, sim, na esfera pública com o direito. E vocês vão ver que numa eleição a gente tem as chamadas representações. Muitas vezes tu estás ali fazendo a tua campanha, quando vem chega o oficial de justiça e te intima e te dá um prazo de 24, 48, 72 horas para você responder alguma representação que algum outro candidato fez para você. Então veja, esta resolução, a 23.608, ela alterou alguns procedimentos que a gente tinha até então no que tange às chamadas representações, né? Então é uma resolução que ela vai disciplinar o processamento das representações, das reclamações e dos chamados pedidos de direito de resposta, que estão previstos lá na Lei 9.504 de 97, que é muito comum na propaganda eleitoral. Muitas vezes há um ataque por parte do candidato em relação à sua pessoa, e aí você quer pedir um direito de resposta para utilizar um espaço do programa dele, né, para fazer alguma consideração. Então,
Tudo isso nós temos regrado, né? E tudo isso obedece em regras de direito público, que são as regras do direito eleitoral. Como eu já falei antes, nas eleições municipais, o juiz que exerce a jurisdição eleitoral no município e naqueles com mais de uma zona eleitoral, né, são os juízes eleitorais designados pelos respectivos tribunais regionais eleitorais. Então é o juiz estadual que, na eleição municipal, está regrando o processo eleitoral. Às vezes eu não tenho uma justiça, né, um foro específico, um foro dentro do meu território. Minha cidade não tem nenhuma comarca, então eu tenho que ver aonde, né, sobre qual comarca eu estou, digamos assim, circunscrito na legislação eleitoral para fazer essas representações, porque eu não posso apresentar representação em qualquer lugar. Né? Esses processos todos, eles são autuados, né, em determinadas classes, sejam elas classes de representação, reclamação ou direito de resposta. Tá bem? Então, esse é o primeiro detalhe. No caso das eleições municipais, nós vamos trabalhar, num primeiro momento, com a justiça eleitoral, aquela justiça eleitoral de primeiro grau. Né? Nós temos o primeiro grau, que é a justiça eleitoral, depois nós temos os tribunais regionais eleitorais. Tá bem? Bom, uma outra coisa que é importante ressaltar não cabe mais a acumulação do pedido de direito de resposta, né? Então, acumulação, não posso juntar, né, pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, tá? Ainda que digam respeitos ao mesmo fato. Ou eu tenho um, ou eu tenho outro. Se eu apresentar os dois, a minha petição, o meu pedido, ele já vai ser indeferido de plano pelo juiz, tá? Claro que o disposto nesse artigo, ele não vai impedir a análise do pedido de suspensão, remoção ou proibição de uma nova divulgação de propaganda apontada como irregular. Uma outra coisa que nós temos lá no artigo 5º são chamados pedidos de direito de resposta, né, e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet, elas tramitarão em preferência aos demais processos. Isso é importante, né? Então, os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular, seja em rádio, televisão e internet, tramitam preferencialmente em relação aos demais processos em cursos na Justiça Eleitoral. Um outro detalhe também, as representações, reclamações, pedidos de direito de respostas, eles sempre serão subscritos por um advogado ou, em algumas situações, quando eu me dirijo ao próprio Ministério Público para fazer uma reclamação, né, ou um pedido ou uma intervenção do próprio Ministério Público, aí será o promotor que, de alguma forma, apresentará esta representação. Mas o mais usual, principalmente nas campanhas que envolvam a majoritária, é que nós tenhamos lá o advogado que ele mesmo vai já diretamente apresentar essa representação ao juízo eleitoral, né? E ali algumas coisas precisam ser cumpridas, como qualificação de partes, relatar os fatos, indicar provas, indícios, circunstâncias, né? Ou seja, não pode ser uma representação aleatória, né? Uma representação sem substrato jurídico. Um outro detalhe são a questão dos prazos, né? Os prazos, né? A contagem dos prazos relativos às representações, reclamações e pedidos de direito de respostas, eles são contínuos e eles não suspendem no sábado, domingo e feriado no ano da eleição e nas datas fixadas no calendário eleitoral. Então veja, claro que lá na resolução vai se falar em 15 de agosto, né? Porque a resolução ela é
anterior à modificação da data da eleição. Mas veja, a partir do momento em que se iniciam essas representações, que vão acontecer especialmente a partir das convenções partidárias e já dos registros de candidatura, eu tenho que cuidar com isso. Né? Já vi várias vezes, né? E isso é muito comum, porque muitas vezes a intimação acontece para o candidato, né? E eu sou candidato a prefeito, por exemplo, e vem o oficial de justiça e me intima e eu estou ali fazendo campanha, eu boto a representação no bolso na sexta-feira e entrego para o meu advogado só na segunda, quando eu for encontrar o meu advogado. Já correu o prazo, certo? A Justiça Eleitoral, aliás, também tem um detalhe, a Justiça Eleitoral, ela trabalha com prazo em horas também. Então, tudo isso tem que ser cuidado, e os prazos, eles são muito pequenos. E por serem prazos pequenos, muitas vezes eu perco o prazo. Então, eu recebi uma representação, eu encaminho direto para o meu advogado. Eu não fico guardando ela, né? Porque, mas hoje é sábado, sábado e domingo não corre prazo, segunda-feira é feriado. Corre prazo sim, sábado, domingo e feriado. Tá bem? Se eu tiver que responder no domingo, o advogado vai sim responder no domingo. E lembrando, né, que hoje nós trabalhamos aí com o processo eletrônico, então é mais fácil no que tange a acolhida das petições e das respostas que são feitas. Uma outra coisa, os dias do começo e do vencimento do prazo sempre serão protraídos, né, para o primeiro dia seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver aí, por exemplo, uma indisponibilidade de comunicação eletrônica. A gente sabe que muitas vezes essa comunicação ela acaba não podendo acontecer. As comunicações processuais ordinárias, elas serão realizadas sempre das 10 às 19 horas, salvo quando o juiz eleitoral determinar que sejam feitas em horário diverso. As decisões de concessão de tutela provisória, as famosas liminares, elas serão comunicadas das 8 às 24 horas, salvo também quando o juiz determinar que sejam feitas em horário diverso.